Cristo, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, né? Esse realmente é o sentimento que nós expressamos. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele não nos deixou no deserto e nem vai nos deixar, né? Nós estávamos conversando com a Mara um pouco antes, ela disse: pastor, mas o pessoal nas músicas estão todas saudosas, né? Aquelas músicas, muitas, como dizem os jovens, né? Deprês, né? Mas não, nós estamos aqui para louvar a Deus, porque não nos desamparou, né? E às vezes a gente se pergunta, né? A gente vê a fragilidade, e agora a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente vê aquilo que Tiago fala, que a vida, né? É como uma neblina. Ele diz que nós devemos fazer os nossos planos confiando no Senhor, dizendo que as nossas vidas, se Deus nos permitir, nós iremos fazer. O que tem assombrado um pouco as pessoas é que esta situação não depende financeiramente, não depende de dinheiro. Isso tem assustado, porque ricos, milionários, né, multimilionários estão com o mesmo medo, estão assustados. Sabe por que estão assustados? Porque não têm a convicção que nós temos de que Cristo vive, como diz a música, posso crer no amanhã. Nós temos a certeza e temos a convicção de que Deus continua no controle de tudo. E é maravilhoso, irmãos, nós podemos ter essa convicção e não temos aquela ideia de desespero. Cuidado sim, como a gente sempre fala, mas o cuidado com a gripe não é de agora. Isso nós estamos falando, né, tem que sempre existir. Você sempre tem que ter o hábito de lavar as mãos. Isso aí desde criança a gente é ensinado. Agora a gente reforça. Então a gente tem que ter o cuidado, mas continuar confiando no Senhor e não nos desesperarmos diante das circunstâncias que muitas vezes nos são adversas, porque Deus continua no controle de tudo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e pela certeza, como nós ouvimos, que não nos deixou no deserto e nem vai nos deixar desamparados, porque o Senhor cuida dos seus, né? Como Davi já disse há muitos anos atrás: fui jovem, depois ele ficou velho, mas ele disse: mas eu nunca vi o justo na sua descendência mendigar o pão. Eu também tenho já meus 55 anos e eu não vi o justo mendigando o pão. Já vi com dificuldades, situações adversas, mas mendigando não vi. E não creio que vou ver, porque a palavra de Deus é plena e ela confirma realmente esse aspecto, e nós temos a certeza de que Deus está no controle de tudo. Vamos orar. Eu sei que você, como eu, né, temos aquela ansiedade de estarmos juntos novamente, e isso é algo que tem realmente apertado os nossos corações, né? Muitos irmãos estão em casa, sabemos disso, mas é algo que realmente tem nos deixado uma falta tremenda, uma lacuna que tem que ser preenchida logo.
Nós queremos que Deus e já está providenciando, né, a cura para tudo isso, para que a igreja possa novamente estar reunida, né, que o povo de Deus possa estar reunido. Eu tenho falado, né, que a importância do culto em casa, mas isso também não é novidade. Culto em casa foi sempre falado que deve existir, sempre deve existir em família, né? Mas nós sabemos a igreja, mas é bom estarmos aqui também louvando ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te somos imensamente gratos por mais um dia de vida que temos dado. Continuamos clamando pela vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, do nosso Brasil e do nosso mundo, Pai querido, que existem tantas pessoas que estão morrendo, Pai querido, e a nossa preocupação não é simplesmente porque estão morrendo, mas muitos estão morrendo sem Cristo. E para essas pessoas não há esperança, Pai querido, porque a esperança é quando nós partimos com o Senhor, porque nós sabemos que iremos desfrutar da vida eterna ao Teu lado. Por isso, Pai querido, que o Senhor esteja despertando-nos para que através da Tua palavra nós possamos testemunhar, que possamos vivenciar o Evangelho. Através da mídia, Pai querido, vidas sejam alcançadas, sejam transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Não por causa do medo de um vírus, mas pelo temor de partir sem ter a esperança da vida eterna. Por isso, Pai querido, fala a cada coração. E que nessa noite a Tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. Nós oramos no nome por amor a Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo Crônicas, como eu mencionei semana passada, estaríamos falando. Segundo Crônicas, capítulo 7, dos versículos 11 ao 18. Segundo Crônicas, capítulo 7, dos versículos 11 ao 18. E esse texto, né, nesses dias ruins em que nós estamos vivendo, esse texto tem sido repetido milhares e milhares de vezes, né? A questão é, nós temos buscado ao Senhor com um coração contrito e quebrantado, ou estamos buscando a Deus por causa da situação adversa? É uma questão que nós precisamos refletir muito nas nossas vidas, porque a gente sabe que quando as dificuldades apertam, e era muito comum com o povo de Israel, quando eles entraram na Terra Prometida e depois tiveram os períodos dos juízes, durante alguns tempos, alguns anos, eles se afastavam de Deus e começavam a adorar outras divindades. E aí, Deus permitia que as coisas ruins acontecessem. Aquilo que Deus privava, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos guarda, nos protege. E aí Deus diz, vocês estão percebendo que sem a minha proteção, vocês estão como qualquer outra pessoa. E a situação vinha de uma maneira assustadora. E eles clamavam a Deus. E aí Deus respondia, enviava um juiz, os libertava e eles continuavam a sua vida. Durante alguns anos eles continuavam servindo ao Senhor e depois se afastavam. Qual tem sido o nosso contexto nos dias de hoje? Nós estamos vivendo dias ruins. A igreja de Cristo, o povo de Deus, tem se unido para estar buscando a presença de Deus. Mas, e depois que passarem os dias ruins? Muitos não vão nem lembrar de agradecer. Os irmãos lembram dos 10 leprosos? Né? Foram curados, passou o tempo, um volta e os outros, agora já passou, não tenho mais esse problema, vou continuar vivendo a minha vida normalmente. Sabemos que essa crise vai passar. E infelizmente, muitos vão continuar vivendo da mesma forma. Continuar vivendo sem preocupação, sem comprometimento com Deus, vivendo uma vida totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Isso que entristece. A igreja de Cristo precisa realmente estar unida, e isto serve de incentivo, nos mostrando que em breve Cristo virá para buscar a sua igreja. Isso não serve para nos amedrontar, mas para nos fortalecer, cada vez mais fortalecidos na palavra de Deus, porque nós temos a certeza de que Deus continua no controle da história. Deus continua no controle das nossas vidas. Ele é Deus, como nós já sempre cantamos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E nós sabemos que muitas pessoas vão continuar, como nós vimos, né, algum tempo na Europa, muitos escreviam nos ônibus, nós não precisamos de Deus.
Muitos desses que disseram que não precisavam de Deus, hoje estão olhando e revendo seus conceitos, porque estão vendo que sem Deus nós não vamos a lugar algum. Não importa se o país é rico, não importa se o país é pobre, todos necessitam do cuidado de Deus. E Deus tem olhado por todas essas pessoas. Então leia o texto juntamente comigo, 2 Crônicas 7, dos versículos 11 ao 18. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono, confirmarei a aliança que fiz com Davi seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua palavra em nossos corações. E esse texto, nós conhecemos a história. Se você não conhece, você pode ler 2 Crônicas, depois de Salomão ter orado a Deus, consagrando o templo que ele havia construído, que ele havia preparado para adorar ao Senhor, e Deus coloca realmente diante de Salomão tudo aquilo que Deus havia sentido, o sentimento de Deus. Embora sendo diferente do nosso, Deus tem realmente aquilo que nós entendemos, que quando nós o fazemos, nós tocamos o coração de Deus, quando nós o fazemos de todo o nosso coração, com o coração contrito e quebrantado, como nós encontramos em Salmos 51, 17, que um coração contrito e quebrantado não desprezarás o Senhor jamais. Quando nós vemos que Salomão fez esta oração, a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração de Salomão, como tem ouvido as nossas orações. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Deus não deixa de responder às nossas orações. Deus deixa bem claro para Salomão: eu ouvi a sua oração. Eu ouvi o seu clamor. E esse período é aquele período que Salomão estava firme com Deus. Foi o período em que ele começa muito bem. Como nós falamos que nós temos que começar bem e terminar bem. Infelizmente, Salomão começa bem, mas no final da sua vida, o seu coração já não era perfeito para com o Senhor. E ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E é por isso que nós precisamos continuar caminhando sempre, buscando e sempre olhando para a cruz de Cristo. Nós vemos que quando foi consagrado o templo ao Senhor, e nós vemos que Deus deixou bem claro que estava muito feliz com aquela dedicação. E milhares de sacrifícios foram consagrados ao Senhor. E o que nos diz aqui em 2 Crônicas 5,14, que a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 14 diz: de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Deus se agrada quando o seu povo se reúne para expressar louvor e adoração. E é por isso que eu enfatizo, irmãos, que muitas vezes nós temos ouvido muitas pessoas que dizem: não, mas eu posso servir, eu posso adorar a Deus em casa, eu posso cultuar a Deus em casa. Não entramos no mérito da questão, sabemos que isso deve ser feito, mas isso não é agora. Isso soa mais como desculpa de estar no templo, no local dedicado para o Senhor de adoração, como este espaço que nós temos hoje. Muitos dizem: mas aqui eu não preciso estar aqui para adorar a Deus. Mas nós sabemos que quando nós consagramos algo para o Senhor, Deus se agrada.
E este é um lugar de adoração, como ele falou para Salomão: Salomão, eu estou feliz, este lugar que você consagrou a mim, um lugar de adoração, um lugar onde eu estarei ali, enquanto vocês estiverem buscando a Deus de todo o coração. Porque não era simplesmente pela grandiosidade, pela suntuosidade do que havia sido construído, mas pela forma como estava sendo colocado diante do Senhor. Sabemos que o templo são paredes, tanto que o templo de Jerusalém foi destruído várias vezes, até por fim, no ano 70, mas nós vemos que tudo isso ocorreu porque o povo começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Esqueceu do texto da palavra de Deus, esqueceu do próprio Deus. Porque aqui Deus deixa bem claro para Salomão. E se você continuar lendo o capítulo 7 de 2 Crônicas, você vai ver as consequências. O Senhor diz: mas se vocês se afastarem de mim, no versículo 19, abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei e prestarem a outros cultos, aí Deus começa a dizer as consequências que estarão ocorrendo. Não é que Deus estará punindo, isso é consequência de querer andar a sua própria maneira, do seu próprio jeito. Querer andar sem que Deus conduza, que Deus aplane o caminho para nós podermos passar. Querer andar simplesmente porque acha que é o correto. E Deus, ele coloca exatamente isto para Salomão. A fidelidade. Se o Senhor se faz presente, se nós consagramos este local, a importância de nós estarmos juntos, sim, reunidos ao Senhor. A importância de a igreja estar prestando culto, porque diz que a glória do Senhor encheu. E nós cremos que a glória do Senhor continua se fazendo presente nos nossos dias. São paredes, mas são pessoas que se reúnem dentro dessas paredes para adorar ao Senhor. E como eu disse, em casa, mas em casa, pastor, em casa é algo natural. Deus não excetuou isso. Deus não disse: olha, somente na igreja ou no templo ou somente em casa. Não. É extensão do nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é uma extensão que vai em todos os cantos onde nós estivermos. Isso é adoração a Deus. Se eu viajo daqui para um outro país, a minha adoração vai junto, porque eu continuo adorando a Deus, eu continuo sendo servo do Senhor. No meu trabalho, eu continuo sendo servo do Senhor. Na minha escola, se eu estou estudando, se eu estou lecionando, eu continuo sendo servo do Senhor, e as pessoas estão observando o meu relacionamento com Deus. Como as nações ao redor de Israel observavam e viam: como pode vocês terem um Deus tão poderoso? Como pode vocês realmente fazerem tantas coisas? E a fama do povo correu pelo mundo na época, porque o nome do Senhor estava sendo pregado. Quando havia enviado para que eles entrassem na terra prometida, Jericó era uma cidade muito fortalecida, né? Impossível, humanamente falando, para entrar, mas eles estavam morrendo de medo, não de Israel, mas do Deus de Israel. Eles viram as maravilhas que Deus havia operado. E quando nós vemos o Senhor falando por intermédio do profeta Isaías, nós vemos claramente isso nos nossos dias, o Senhor dizendo: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na vida de alguém? Numa nação ou no mundo todo, como nós estamos vendo hoje? Nós temos visto que as pessoas estão parando para refletir aquilo que Deus colocou desde o início. A importância da família, a importância do lar, a importância de buscar a Deus, a importância de se colocar nas mãos de Deus. E aí Deus responde a Salomão dizendo: Salomão, eu tenho ouvido as suas orações. Talvez se Deus pudesse falar como nós estamos falando aqui pessoalmente, Deus estaria dizendo para você e para mim: olha, eu tenho ouvido as suas orações, o seu clamor, as dificuldades que você vem enfrentando no dia a dia, não somente agora, nesse período mais crítico que nós estamos enfrentando, mas nós entendemos que Deus continua dizendo: as suas orações têm chegado ao meu trono, e eu estou
atento ao seu clamor, eu estou atento à sua petição, eu estou atento e estou entendendo realmente que você precisa do meu cuidado. Mas se você continuar andando nos caminhos do Senhor, você vai perceber realmente que Deus vai continuar realizando a tua obra, e as bênçãos do Senhor nos acompanharão, as bênçãos do Senhor recairão sobre as nossas vidas. Nós vemos que a adoração a Deus, ela tem que ser constante nas nossas vidas, mas nós temos percebido como é importante, como é gostoso quando nós estamos juntos, porque a adoração ela se torna algo ainda maior, a extensão do nosso lar dentro do templo, onde nós reservamos um tempo para estarmos juntos adorando a Deus. E eu tenho certeza que você tem sentido essa falta, mas como eu tenho falado, essa crise vai passar. E qual vai ser o seu relacionamento com Deus daí em diante? Voltará ao normal? Agora já passou, né? O perigo da morte, né? Porque lá em o Salmo 23 fala, se eu passar, né, ali o vale da sombra da morte, bom, já passei pelo vale, agora eu estou tranquilo, eu posso descansar. E esse descansar não é abandonar ou virar as costas para Deus, mas é o momento em que nós continuarmos buscando ao Senhor. E a vida do cristão, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. É isso que Deus quer da sua igreja, é isso que Deus espera do seu povo, nada mais, nada menos, de que nós estejamos servindo ao Senhor. O que nós estamos vendo agora é que o povo tem levantado um clamor ainda maior. Por quê? Por causa do medo, por causa da necessidade, porque estão assustados com isso, estão preocupados com aquilo. Mas nós precisamos estar em harmonia com a palavra de Deus diariamente. E aqui nós vemos claramente que adorar a Deus, que Deus coloca condições. Deus colocou claramente condições para Salomão, para que ele pudesse estar abençoando ao rei e ao seu povo. E nós temos visto que Deus continua com as mesmas condições impostas a todas as pessoas, que deve existir fidelidade. O povo não pode se desviar dos caminhos do Senhor. Nós precisamos continuar buscando ao Senhor em tempos de crise, em tempos de bonança. Em tempos, quando a gente fala, né, no casamento, né, que você vai respeitar, né, que você deve amar na hora da doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, quando tem isso, quando tem aquilo, quando não tem, né, em tempo de abundância, em tempo de fartura ou em tempo de necessidade. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós devemos servir a Deus independente das circunstâncias, independente daquilo que ocorre ao nosso redor, porque é isso que Deus espera da sua igreja, uma igreja que dedica a sua vida buscando ao Senhor, porque nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, estamos aqui de passagem, a nossa vida passa muito rápido. E agora o mundo tem visto como é frágil a vida do ser humano. Nós temos falado isso constantemente. Um vírus tão pequeno, uma coisa insignificante aos olhos humanos, aos olhos de Deus, mas que aos olhos dos humanos tem criado um alvoroço tremendo. E Deus levanta nações como Deus derruba nações. Principalmente, não é porque Deus tem prazer em derrubar alguém. E Deus não está simplesmente derrubando. As pessoas se afastam de Deus, e sem o cuidado de Deus, nós não vamos a lugar algum. Nós temos olhado para a palavra de Deus. Salomão, ele consagra ao Senhor, e Deus está muito feliz com a atitude daquilo que estava sendo feito. Nós temos visto que o adorar a Deus realmente precisa e implica em que nós temos que ser povo do Senhor. Quando nós lemos 2 Crônicas, é assim, nós vemos exatamente, diz que o Senhor falando, e se o meu povo, e o meu povo é aquele que só na hora da crise, na hora da dificuldade, será que Deus vai responder simplesmente porque a pessoa está apavorada, desesperada? Deus atende com o coração contrito e quebrantado. Simplesmente chegar diante do Senhor por causa da crise
não adianta nada. Porque Deus conhece os nossos corações. E como nós falamos assim, como aqueles 10 leprosos, os outros 9, depois de receberem a cura, o Senhor diz: cadê os outros? Assim, isso aí, foram embora. Já estão felizes demais. Estão contentes com o que receberam. Talvez Deus pudesse dizer para eles: olha, perdemos de receber mais. Tinha muitas bênçãos para proporcionar a eles, principalmente a salvação. Conhecer a vida eterna. E negligenciar simplesmente porque a crise passou, porque as circunstâncias voltaram a ser favoráveis, porque o vento começou a soprar a favor e o barco continuou andando. Como a igreja de Cristo vai reagir pós-coronavírus, né? Como a igreja de Cristo vai continuar reagindo? Vamos continuar prostrados diante do Senhor, buscando ao Senhor, clamando a Deus, orando ao Senhor, levantando um clamor, como diz o texto, porque o Senhor fala que Ele ouvirá do céu. Ele vai ouvir as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, vai sarar a nossa nação, vai sarar o mundo. Nós estamos vivendo nesse período, estamos na campanha de missões mundiais, nós sabemos que os nossos missionários estão sofrendo muito porque estão lá fora, né? E estão na ativa, estão trabalhando, e o nosso dólar agora, não, o nosso não, né? O dólar chegou a 5 e tanto, e nós temos que enviar o dinheiro para os missionários. As igrejas continuam sustentando os missionários. E aí a gente está em casa: bom, eu estou tranquilo, tenho tudo, né? Mas nos esquecemos desses nossos irmãos que precisam que a igreja de Cristo continue realizando o seu papel, desempenhando o seu papel. Nós podemos continuar ofertando para os nossos missionários, né? Se você não fez ainda oferta, porque nós estamos em campanha de missões mundiais, vamos dar uma ênfase um pouco maior ainda para frente, né? Porque não vamos parar no mês de março, mas que você coloque no seu coração: eu tenho irmãos que eu quero abençoar, vidas que eu quero abençoar. Essa é a igreja de Cristo em ação. Não é por causa de uma crise que nós paramos algo e vamos realizar outro. Não, nós continuamos caminhando, irmãos. Quando o povo estava caminhando para Canaã, eles enfrentavam obstáculos no meio do caminho. Uma hora era um inimigo, outra hora era outro, uma dificuldade, faltava água, ou estavam pensando que ia faltar água, e pensavam que ia faltar comida, e Deus sempre suprindo, e eles sempre enfrentando dificuldades. A nossa caminhada é assim. Enquanto vivermos este mundo, nós vamos passar por situações adversas. Mas quando estivermos com Cristo na glória, tudo isso vai passar. Quando estivermos na Canaã celestial, tudo isso vai passar. Mas enquanto estamos aqui, vamos enfrentar obstáculos. A questão não é como nós enfrentamos ou como nós nos deparamos com os obstáculos, mas em quem nós colocamos a nossa confiança. Em quem nós temos colocado a nossa confiança. Nós sabemos que Deus tem levantado homens, Deus tem dado sabedoria a homens que vão inventar uma cura, e nós temos orado uma vacina para que seja o mais rápido possível. Mas o que vai ocorrer com a igreja depois? Vamos nos acomodar novamente? Vamos ficar quietos? Bom, passou e agora eu posso viver a minha vida normal. A vida do cristão não é uma vida normal. É uma vida extraordinária. Porque nós entendemos que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e nós somos novas criaturas. A minha maior tristeza é saber que vidas estão sendo ceifadas sem Cristo. Morrer, todos vão morrer, mas morrer sem Cristo é terrível. E é por isso que a igreja de Cristo precisa ser testemunha da palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, talvez nós estejamos fazendo isso agora. Passada essa crise, como nós estaremos agindo? Como nós vamos agir diante dessas circunstâncias? Infelizmente, muitos que estão levantando o clamor, estão levantando, como eu preguei há 2 domingos atrás, de forma interesseira, buscando algo para satisfazer as suas necessidades, alcançando, volta tudo ao normal. Que a igreja de Cristo possa continuar firme. E que nós possamos dizer: essa crise veio, virão outras, mas nós não tememos más notícias, porque nós confiamos no nosso Deus, um Deus que está ao nosso lado.
1000 se levantam à minha direita, 10.000, à minha esquerda, 10.000, à minha direita, mais tu. Nós não seremos atingidos. Ah, pastor, quer dizer que nenhum cristão vai pegar coronavírus ou vírus desse? Não, não estou dizendo isso. Ele está dizendo que nós não seremos atingidos, porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus controla as nossas vidas. Porque nós nos colocamos e dissemos assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser teu. Eu estou consagrando não somente o teu, mas a minha vida diante do teu altar. E quando nós clamamos, Deus ouve, porque nós temos intimidade com Ele. Isso não é, irmãos, para nós demonstrarmos que nós somos melhores do que ninguém, não. É para dizermos para o Senhor, ou para as pessoas, que nós conhecemos a Deus e estamos felizes no lugar onde nos encontramos. Então é tempo de olharmos para cima. É tempo de buscarmos ao Senhor. Passada a crise, continua sendo tempo de buscar a Deus. Continua sendo tempo de louvar ao Senhor. Continua sendo tempo de agradecer a Deus. E que nós possamos ter essa convicção e essa certeza de que Deus estará realizando a sua obra em nossas vidas. E que nós possamos realmente compreender cada vez melhor. Nós vamos ouvir uma música. Logo depois nós estaremos orando. E vamos estar encerrando esse culto, esse momento. E essa música, irmãos, ela tem uma mensagem extraordinária. E ela faz, e é um desafio realmente que é feito para o povo de Deus. E é o tempo de nós olharmos para cima. Porque a esperança, Deus tem um cuidado especial para com a nossa nação. Deus tem um cuidado especial para com o mundo. E sabe por que ainda nós temos visto as bênçãos de Deus se derramando e não ter sido pior a situação? Porque existem milhões de homens e mulheres de Deus que estão prostrados, adorando e buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, buscando a direção de Deus. E é por isso que nós temos visto que a situação poderia ser muito pior, mas Deus tem aplacado, Deus tem impedido que seja pior, porque o povo de Deus tem clamado. Que nós possamos crer nessa forma e que possamos estar clamando, porque nós somos povo de Deus e nós estamos nos humilhando, nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos orando, nós estamos levantando um clamor para que Deus possa sarar a nossa terra e que nós continuemos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pergunta no olhar e na alma.
possa estar refletindo. Brasil, há uma esperança. Olha para cima. Nós temos visto que nesse período nós temos conhecido o melhor e o pior do ser humano. Nós temos visto pessoas que estão ajudando, que estão estendendo a mão, as igrejas continuam entregando as suas cestas básicas, mas nós temos visto pessoas que estão aumentando o preço da comida, do álcool, né, o álcool gel, preço de tantas coisas que hoje poderiam estar abençoando o povo. Então nós conhecemos o melhor do ser humano nas horas das crises, nos momentos de crise. Eu espero que o povo de Deus, os cristãos, não estejam se aproveitando dessas circunstâncias. É um momento do povo de Deus mostrar que nós somos diferentes, porque Cristo vive em nós e nós queremos fazer a diferença. E eu gostaria de encerrar orando. Eu vou convidar você que está na sua casa, os irmãos que estão aqui. Nós estamos aqui, podemos enumerar, né? Temos o Ita, o Marcelo, o Eliseu, o Leonardo com a Silvéria, o Luiz Henrique, a Maria Mara, as crianças que estão lá embaixo, né? Estão no culto deles, estão assistindo também o filme, né? O Arthur, o Luigi e a Fernandinha. Não, a Fernandinha não veio, né? E nós vamos orar. E eu gostaria de pedir que você também que está na sua casa, vamos olhar para cima. Ajeito para o nosso país, ajeito para o mundo. E a solução é Cristo. Eu vou me prostrar de joelhos. Se você quiser fazer aí na sua casa, poderá fazê-lo também. Vamos orar, vamos levantar um clamor, porque diz o texto: se o meu povo, e nós entendemos que somos povo do Senhor, se humilhar e orar, e esse é o momento de nós buscarmos a face do Senhor, para que Ele ouça o nosso clamor e saia da nossa terra. Querido Deus eterno Pai, humildemente nós nos achegamos diante do Teu trono da graça, da certeza, Pai querido, de que Tu és o justo juiz, de que o Senhor tem olhado pela nossa nação, o Senhor tem olhado pelo mundo, pela dificuldade que todos estão enfrentando. E eu sei que o Teu coração, Pai querido, se encontra entristecido por ver tantas pessoas negligenciando o Teu nome, mesmo diante dessas circunstâncias, Pai querido. Mas nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a um Deus que nos mostra através da Tua palavra que quando estamos reunidos buscando a Tua face, o Senhor ouve as nossas orações. Nessa noite, Pai querido, nós levantamos um clamor, não somente eu, mas milhões de pessoas neste Brasil e no mundo estão prostrados diante do Teu altar, se humilhando, buscando a Tua face, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, para que o Senhor possa sarar o Brasil não somente deste mal físico, mas de um mal espiritual, para que o Senhor possa estar restaurando vidas, Pai querido, que estão afastadas do Senhor, que haja um comprometimento com a Tua palavra e que nessa noite haja salvação, que nesses dias, Pai querido, de crise, haja um encontro com o Senhor, porque não existe melhores momentos do que a crise para nós refletirmos nas nossas vidas, para que nós possamos continuar buscando a Tua face. Pai querido, sara a nossa terra, levanta homens e mulheres que possam descobrir, Pai querido, uma cura, uma vacina o mais rápido possível, mas para que o Teu povo não possa voltar à normalidade, mas que possa voltar desafiado a continuar servindo ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Queremos clamar pela vida da Jéssica, Pai querido. Visita a Tua serva, Alexandre, seus pais. Sabemos, Pai querido, da perda da sua avó no dia de hoje, que o Senhor esteja confortando o coração da Tua serva. Sabemos o quanto é difícil, Pai querido. Visita a Tua serva. Pastor Sócrates, Pai querido, que está no leito de hospital por causa do Covid, visita o Teu servo, Pai querido, esteja com a família, guardando, Senhor Deus, e livrando a sua vida. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. E antes de encerrados, eu vou pedir para que a Mara e o Mário continuem mais uma vez cantando essa música, encerrando o culto. Que Deus continue abençoando, uma semana abençoada, e continue olhando para cima.
pra Deus.